Tito do Novo Testamento. Códigos do livro de Tito. Tito foi um gentil que se converteu ao cristianismo e se tornou íntimo companheiro de Paulo. Ele foi um cooperador de confiança e representou Paulo em uma missão em Corinto. Paulo e Tito foram juntos em uma missão para Creta. Algum tempo depois, Paulo vai para a Macedônia, deixando Tito responsável por colocar as coisas em ordem na cidade de Creta. Tito teve a missão de estabelecer os presbíteros nas igrejas, ajudar a congregação a crescer na fé, no conhecimento da verdade, na santidade, silenciar os falsos mestres e voltar a ter com Paulo. Vamos ver nessa carta quais as qualificações espirituais necessárias para os que são separados para o ministério do Evangelho. Qual o papel dos anciãos, das mulheres idosas em relação às mulheres jovens, dos homens, dos jovens e dos servos. Finaliza que a fé se manifeste em uma vida de retidão e de boas obras. Capítulo 1. Somos servos de Deus. Apóstolo significa enviado. Nosso dever é promover a fé e o amor por meio do ensino e da prática da palavra de Deus. A vida eterna é uma promessa para todo aquele que crê em Jesus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo encorajou Tito de recrutar bispos para a igreja. Veja que Paulo recomenda que os bispos sejam reconhecidos pelo seu caráter e não por as suas habilidades e conhecimento técnico. Assim devemos fazer quando selecionamos as pessoas que farão parte da nossa convivência. Os principais valores destacados nesse versículo são integridade, fidelidade, família integrada em Deus e filhos obedientes. Quem não governa sua casa não pode governar uma congregação. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesse pôr em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6. Dentre as qualidades fundamentais das pessoas que têm cargo de liderança na igreja estão integridade, humildade, paciência, sobriedade, mansidão, altruísmo, generosidade, benevolência, justiça, caridade, autogoverno, amante da palavra de Deus, autoridade no ensino e presença de comando. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dando ao vinho nem ao violento, nem cobiçoso, nem torpe à ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio,
justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exaltar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Tito, capítulo 1, versículos 7 a 9. Tudo depende da forma como enxergamos as coisas. Se os nossos olhos forem bons, tudo o nosso corpo será luminoso. Quem tem o coração puro, vê tudo com pureza. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito, capítulo 1, versículo 15. Quem conhece a Deus é amável, obediente e praticante de boas obras. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tito, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 2. Os idosos cristãos devem ter como qualidades de caráter moderação nos costumes, respeito às pessoas, bom senso nos conselhos e nas atitudes ouvintes e praticantes da palavra de Deus, amor nas palavras e nos relacionamentos e constância na prática do bem. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sábios na fé, no amor e na constância. Tito, capítulo 2, versículo 2. A graça de Deus veio até nós na pessoa de Jesus, livrando-nos da crueldade e dos prazeres pecaminosos, nos educando para que vivamos de maneira justa, prudente e compassiva. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz, nos libertou da maldade e nos purificou, para que sirvamos a Ele somente, por meio da prática da constância de boas obras, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda a iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14. Quem serve a Cristo tem autoridade para aconselhar, estimular e repreender aos irmãos e irmãs da congregação. Dizer essas coisas exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tito, capítulo 2, versículo 15. Já as mulheres idosas cristãs devem ter como característica a verdade ao agir, governadoras da sua língua, sóbrias, mestras de bons conselhos para as jovens, nos valores do amor ao cônjuge, da família, do bom senso, da honestidade e da bondade, no zelo pelo lar, obediência ao marido, desde que o marido obedeça os princípios do Evangelho. Quanto às mulheres idosas, semelhantes,
que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadoras de um vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, versículo do 3 ao 5. Os jovens devem ser cuidadosos na escolha das suas amizades, dos ambientes que frequentam, no seu trabalho, dos seus comportamentos, das suas palavras. Enfim, em todas as coisas é preciso ter cautela. Quanto aos moços, de igual modo, exortai-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Tito, capítulo 2, versículo 6. Todo líder deve ter um padrão de boas obras, ter uma conduta ilibada, a ponto de nem mesmo o inimigo sequer encontrar erros no seu proceder. O líder deve ser íntegro em suas palavras e obras, ensinando a palavra de Deus com respeito, linguagem clara e evidente. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o nosso adversário seja envergonhado, não tenha indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Todo bom servo é fiel e obediente ao seu Senhor em tudo. Tem gratidão e zela pelas posses do seu Senhor, levando alegria a ele, a fim de honrar a Deus, o Senhor dos senhores. Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de justificar por graça nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Quem é cristão não poupa esforço para ajudar, servir e ser útil nas obras de Deus. Quem não vive para servir, não serve para viver. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, façam afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Tito, capítulo 3, versículo 8. Todo cristão evita discussões que não geram valor para a sua vida e a vida dos demais. Todo o debate precisa ser útil e tratar de temas que edificam a todos, para que se autogovernem e vivam de acordo com os princípios de Cristo. Evita discussões insensatas, genealógicas, contendas e debates sobre lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Tito, capítulo 3, versículo 9. Caso a pessoa não queira mudar seu comportamento rebelde, as autoridades, após ser repreendida 2 vezes, que ela siga seu caminho. Pois, visto que não aprendeu pelo amor, terá de aprender com a sua mestra-dor. Evita o homem facioso, depois de molestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Tito, capítulo 3, versículo 10. Todo cristão de excelência é um campeão de boas obras. Ele está sempre ajudando os necessitados do corpo, da alma e da mente.
Agora, quanto aos nossos que aprendem também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Tito, capítulo 3, versículo 14. O meu muito obrigado a todos que ficaram conosco até aqui. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e nos conte de onde você está nos assistindo. Se não for inscrito no canal, se inscreva, canal Giselda Machado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.